não chegar um pouquinho atrasado, enfim. Então, vou começar de novo. Então, eu sou Tedemara de Bastiani, estou aqui falando com os acadêmicos da licenciatura em Ciências Biológicas, certo? Da UDESC, a maioria, eu acredito que seja do terceiro semestre. Nesse momento, só para que vocês entendam aqui o contexto, né? Vocês devem estar vendo aí atrás, eu estou dentro da UDESC, eu estou aqui na UDESC, eu sou pedagoga aqui e eu estou falando diretamente da Pró-Reitoria de Ensino, tá? Então, eu tenho aqui ainda alguns colegas estão na sala, até estava aguardando um minutinho, então, caso vocês possam aí atrás enxergar alguma pessoa, é porque estamos aqui ainda, né, nesse ambiente de trabalho, tá? Gente, o nosso objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre a nossa unidade 1 e a unidade 2, que está iniciando exatamente nesta data. Eu vou projetar aqui a apresentação para vocês e, né, já surgiram várias dúvidas, inclusive, da própria unidade 2, especificamente do fórum. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Então, compartilhar aqui. Vocês enxergam a apresentação? Agora alguém tem que falar comigo. Sim, eu tenho a nossa estagiária aqui, ela ficou um pouquinho mais tarde, ela está até me auxiliando aqui do lado. Então, eu só não vou apresentar grande, é só para que vocês saibam quais são os nossos momentos da nossa noite, né? De hoje. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina, alguma aula com uma outra disciplina ainda hoje, mas em todo caso, quando a gente se organizou, né, quais seriam as nossas datas, a gente tinha que colocar lá numa tabela se era o primeiro momento ou o segundo. Então, eu penso que, caso vocês tenham outra disciplina, enfim, a gente tem um teto aí até as 9 da noite, não passaremos disso. Então, também já para vocês se organizar. Talvez, né, possamos terminar um pouquinho antes, mas não vamos ultrapassar esse teto de 21 horas, tá? Então, para começar hoje, eu vou apresentar para vocês, já vou entrar lá no Moodle e vou falar um pouco da nossa unidade 2, especificamente também do fórum, que é o que está dando dúvida aí, né, em vocês. Os slides que eu vou compartilhar aqui, eles já estão disponíveis para vocês no Moodle, tá? É só vocês acessarem lá comunicação e lá vai ter em formato de PDF, então se alguém preferir baixar e já ir acompanhando, né? Fique à vontade já para baixar, já está prontinho lá. Por fim, né, para que vocês não fiquem ansiosos agora, enfim, a gente vai falar das questões avaliativas, tá? A nossa avaliação presencial, as avaliações à distância 1 e 2 e a continuidade da própria disciplina e dúvidas em geral, né, não significa que seja só no final, vocês também podem ficar bem à vontade para interromper e tirar dúvidas aí que vocês têm, tá? Vamos abrir o Moodle, então. Vocês enxergam o Moodle? Sim, diz a Natália para mim, está enxergando. Pessoal, então, o que nós temos aqui como unidade 2? E aí, isso geralmente, lá na unidade 1, eu tinha gravado um vídeo separado para vocês, né? Mas como a unidade 2, ela começa exatamente hoje, que é dia 9, né? E não foi uma coincidência, eu organizei a nossa agenda dessa maneira, então não teria sentido eu ficar gravando um vídeo separado se a gente já iria conversar agora. Então, essa aula está sendo gravada e depois eu oriento lá vocês que no começo, então, vocês já têm a explicação sobre a unidade 2. Como é que eu estou denominando essa segunda unidade? Ela está denominada os saberes da docência e a identidade do professor. Na verdade, esses não são termos meus, mas são os termos da nossa autora aqui, de referência, que eu escolhi para vocês, que é a Selma Garrido Pimenta, né? Uma professora referência na área da didática,
Na verdade, os autores que eu escolhi aqui para vocês são todos autores, assim, renomados, de referência, porque eu acho que vocês têm que ter contato com o melhor, com aquilo, não que os que tenham ficado de fora não sejam bons, mas esses são, assim, autores que, quando a gente fala de didática, tem que vir aí à mente, como é o professor Libânio, que a gente viu na primeira unidade, ou a professora Candô, que a gente também viu na primeira unidade. Mas aqui, então, a gente vai falar da Selma Garrido Pimenta. Então, e basicamente desses dois grandes conceitos aqui, que eu vou chamar dois grandes guarda-chuvas, e que a gente vai entrar especificamente neles na aula de hoje, tá? Que são os saberes da docência e a identidade do professor. Dentro disso, qual é a minha opção aqui de um fórum para vocês? Eu achei muito bacana, também vou falar sobre isso, a participação que vocês tiveram no primeiro fórum, que foi a questão das experiências, enfim, a gente vai até contextualizar um pouquinho ainda na aula de hoje. Qual é a proposta desse segundo fórum? E aqui vocês vão ver que eu gosto bastante de filmes, né? O que eu estou solicitando para vocês? Que vocês escolham um filme cujo contexto é um professor, tá? E aí aqui eu coloquei uma ilustração que é apenas para vocês terem uma inspiração. Vocês não são obrigados a escolher um desses filmes aqui. Vocês podem escolher qualquer outro, desde que nesse filme tenha lá o contexto, que seja um personagem, seja um professor. Vocês vão destacar, lá no fórum, vocês vão primeiro, né, definir qual é o filme que eu escolhi. Vocês vão destacar um trecho do filme, tá? Não é para falar do filme todo, é um trecho. Até porque deixamos aqui o pessoal que vai ler o comentário de vocês curiosos para assistir o filme. Então, não é para dar spoiler, como fala, né? É para vocês escolherem uma cena e contextualizar com esses dois grandes conceitos, né? Que é da Selma Garrido Pimenta, que é a identidade do professor e os saberes da docência. Posso contextualizar os dois ou posso contextualizar apenas um. Mas aqui é muito importante, até eu fiz questão de colocar uma observação. Não é o que vocês pensam sobre esses temas. É o que a professora fala e por que aquele trecho que eu escolhi, daquele filme específico, se relaciona com isso, tá? E aí a gente vai depois abordar um pouco o texto dela e falar sobre os conceitos para ficar mais evidente para vocês. Alguém, deixa eu ver aqui, estou no chat. Alguém ainda tem dúvidas sobre a questão do fórum? Pode falar, ou escrever. Não? Vocês estão aí? Tenho certeza que não estou sozinha. A minha colega aqui da mesa do lado disse que está com dúvidas. Mas ela não vale, porque ela também é professora de didática. Não? Então tá bem. Dentro disso, gente, essa é a atividade do fórum. Aqui na lição, tá? Vocês vão encontrar dois materiais referentes à professora Selma Garrido Pimenta, que é o próprio texto dela, né, o artigo dela, e uma conferência, que é inclusive bem recente, que é baseado num livro que ela organizou, o livro se chama Didática Crítica. Então, estou, né, solicitando que vocês leiam o texto, que vocês assistam a própria professora falando sobre o assunto. Isso eu fiz também na unidade 1, porque eu acho interessante a gente, quando lê, ainda mais autores clássicos como esses, né, ler e também ouvir. Aqui a gente dá também a questão do audiovisual, né, a oportunidade que vocês também ouçam, né, uma outra maneira, uma outra possibilidade para que vocês estejam aprendendo, tá? Então, é basicamente isso. Dito isso, vou voltar à nossa apresentação. Voltou, Natália? Então, vou dar um F5 aqui. E agora sim, eu enxergo só a apresentação,
Então, deixa eu só voltar no chat e ver se vocês colocaram alguma coisa lá. Eu enxergo a apresentação e essa foto do lado. Isso. Poderiam estar fora da lição. Ah, alguém, o Pablo, dando uma sugestão aqui. Olha, Pablo, particularmente eu acho bem interessante isso, mas o que eu percebi, né? Até falando assim desse formato, do porquê que está nesse formato. A gente recebeu a disciplina já com um pré-modelo, sabe? E eu entendi, daí vocês podem dizer se eu estou errado ou não, que o curso de biologia assumiu um determinado modelo para organizar o Moodle. Tanto que a gente tem uma designer instrucional, que aqui é maravilhosa, né? E ela organiza muitas coisas para a gente, em que ela segue esse modelo de ter a lição e do texto e do vídeo tá ali dentro. Mas eu estou de acordo contigo, se tivesse assim de cara, fica um pouco mais fácil. Mas você vai ver que se você entrar na lição, vai ser bem fácil também. E ali, obviamente que na lição, eu acabei não falando, vai ter também a questão, as questões. Michael, você está entrando agora. O que é para fazer com o filme? Depois você pode até retomar a gravação, mas é para vocês contextualizarem um trecho de um filme, escolher um filme, contextualizar um trecho e contextualizar com os termos da Selma Garrido Pimenta, que é a identidade do professor e os saberes da didática, tá? Escrever um pequeno texto. Como foi? Mas poderiam estar também... tá. Aqui. Tá, posso fazer isso, Pablo. Tudo bem. Eu posso, então, tirar também da lição e depois colocar lá, deixo na lição e também incluo lá na frente. Não tem problema, não. Só uma questão de forma. Tá? Então, gente, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? E agora, sim, eu não vejo mais os comentários. Caso vocês queiram se manifestar e que a gente pare, a não ser que a Natália aqui, ela dê uma olhada para mim e me fale. E vocês podem se manifestar, tá? Então, gente, isso aqui é o nosso cronograma de hoje, para quem está chegando agora, tá? Como é que a gente vai conduzir? Temos o teto 21 horas, o início já foi, vamos aos slides. Para começar, gente, e aí vocês vão ver que eu gosto de filmes, né? Assim como eu estou fazendo uma proposta para vocês lá sobre no fórum, mas eu queria também usar hoje, né, provocar vocês, para a gente começar a falar um pouquinho sobre os conceitos da didática, comparando dois filmes, comparando metodologicamente as posturas que os professores assumem nesses dois filmes, tá? Que é A Língua das Mariposas e Os Rejeitados. Então, Os Rejeitados, eu vou passar para vocês o trailer, e A Língua das Mariposas, o trailer eu não consegui ele dublado, então eu vou passar um trecho mesmo do filme, tá? Então, vamos prestar atenção, depois a gente vai fazer essa comparação. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu faço agora, eu acho que eu vou interromper. Aí eu tenho que vir aqui. E agora, para vocês ouvirem, eu tenho que compartilhar o próprio filme. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, vamos começar com o primeiro filme, que se chama Os Rejeitados, tá? Vamos ver. Vamos ver se vai sair o som para vocês. Não tá saindo som? Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hyman. Hello, Mary. I had you guys stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on them. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully.
You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's dead. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? There's nobody here, okay? You stay out of my way, and I'll stay out of yours. Let me sleep. Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers, too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. No matter what you are. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Are you trying to lick down my shirt? No. Yes. You're going to get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The Holdovers. Alguém já conhecia esse filme? Já assistiu? Vocês podem falar, podem escrever. Já assistiu, Pablo? Eu não assisti. Gostei. Ainda não. Vou assistir final de semana. Fica aí o convite. Agora, não conhecia, diz a Débora, não, ainda não, a maioria não conhecia aqui, quem está interagindo. Agora eu vou passar um outro trechinho de um outro filme com outro professor, e a gente depois vai ter o exercício aí de fazer essa comparação entre eles, para começar a falar de didática. Apareceu, Natália? Apareceu. Ah, não compartilhou? Não, tá muito bem. Espera lá, acho que eu tenho que tirar aqui. Apareceu? Apareceu outro filme. Isso, esse é outro. Com som? Sem som. Vamos tentar o som. Espera lá. Se alguém perguntar para você, Vamos lá. Vamos ver se sai o som agora. Tá vendo a imagem, Natália? Sim. É que ainda tá sem som. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Un momento.
¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarlas. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, no sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. ¡Mirad hormiguero! E aí, gente? Vou voltar aqui. Temos aí 2 filmes cujos personagens principais são professores, certo? Mas eles têm algumas diferenças. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Vocês podem falar, podem escrever no chat. Eu vou colocar uma primeira diferença, que é bem básica, assim. Primeiro, nós temos um professor trabalhando ali, o que a gente pode dizer, os anos iniciais, né? Público de vocês ou não? Não, né? Não necessariamente, mas aqui a gente vai pensar na questão das próprias metodologias. Do outro lado, temos um professor trabalhando com adolescentes, né? Público de vocês? Sim, público de vocês. Lá no primeiro, segundo, terceiro ano, nas aulas de biologia. Essa é uma das primeiras diferenças. O que mais que eles têm de diferente? Aqui a Débora diz que o professor das mariposas envolve os alunos e investiga curiosidade, estimular, a paciência também. O segundo parece não gostar de dar aulas? Será o segundo? O das mariposas, Débora? Ou você quis dizer o primeiro? É isso, primeiro. Nós temos aí, né, enquanto vocês estão falando, alguém gostaria de se manifestar no microfone, talvez? Nós temos aí metodologias bem diferentes, né? Apesar do primeiro professor, ele ter no decorrer ali do filme, vocês vão ver, isso aparece no próprio trailer, ele vai mudando um pouco a sua postura, né, a ponto para aquele público adolescente ele chegar à conclusão, bom, quando o senhor envolve, né, a linguagem do filme, um pouco de pornografia, parece que fica mais fácil. Ou seja, por que fica mais fácil? Porque de alguma forma fica na área de interesse daquele público que se fala, né? Então, enquanto o outro da língua das mariposas, você tem ali, né, o encanto do universo infantil, e aqui muitos de vocês, quando colocaram lá no fórum, e aqui é importante dizer para vocês que eu li todos os comentários e agradeci, né? Caso não tenha agradecido, é porque eu não li ainda, mas eu acho que até hoje de manhã eu tinha lido todos. Muitos de vocês, inclusive, quando pensam num professor de referência, alguém que é um exemplo a seguir, enfim, geralmente não é aquele professor com uma metodologia mais rígida, mas é um professor que tem diversas formas de ensinar. E como colocou alguém aqui, incentiva, né, estimula o aluno a aprender, ou seja, estimula aí a curiosidade, né? Então, esses são 2 filmes assim que é possível comparar, e agora, na medida que a gente vai entrar nos próprios slides, a gente pode ir lembrando aqui alguns exemplos, né, baseados nos próprios filmes, né?
Então, deixa eu só entrar aqui na apresentação de novo. Então, vamos lá. Entrou aí, Nath? Entrou. Só que está com 2 telas. Ah, mas não... O que eu fiz antes? Não me lembro. Mas tá um tamanho bom? Dá para ver, né? Então, gente, com isso, os slides aqui de hoje, eu quero aprofundar um pouquinho com vocês as leituras, né? Os textos, aquilo que eu deixei para vocês, sugestões na unidade 1 e também na unidade 2. Aqui nós temos, né, o José Carlos Libânio. Esse é um autor que provavelmente, se vocês já fizeram outras disciplinas na área pedagógica, que a gente chama, né, vocês com certeza já viram outros textos, outros assuntos em que ele aborda. Mas o Libânio, ele tem um livro, então, que se chama Didática, né, o texto do livro dele é esse, com diversos artigos, e eu escolhi um desses artigos para trabalhar com vocês, mas aqui fica o convite para que vocês, né, busquem aí esse livro na biblioteca, em outros lugares, e leiam ele na íntegra. Aqui a gente vai falar apenas do capítulo 3, que é a didática, a teoria da instrução e do ensino. E aqui o Libânio vai dar para nós a própria definição do objeto da didática. O que é essa disciplina, né, que dá nome, né, à disciplina de vocês, afinal de contas, ela estuda. O que ela estuda? O que ela se preocupa aqui? E aí vocês podem perceber, quando vocês comparam com as outras disciplinas que vocês têm nesse próprio semestre, que ela é uma disciplina um tanto quanto, entre aspas, diferente, junto aí com a disciplina de currículo, né? Porque aqui, na disciplina de didática e na disciplina lá de currículo, que vocês têm nesse semestre, a nossa preocupação não é com vamos dizer assim, os conhecimentos específicos dentro da área de ciências biológicas, a ponto de que nem eu, nem a professora lá de currículo, acredito que não, ela não sei, porque eu não sei quem é, mas eu não sou licenciada em ciências biológicas, tá? Eu sou pedagoga, eu tenho eu sou licenciada, mas eu não sou da área específica das ciências biológicas, tá? Então, qual é o objeto de estudo da didática? E essa disciplina não só é para ciências biológicas, mas é para as demais licenciaturas também. Ela vai estudar os processos de instrução e de ensino. Aí, o que o Libânio vai falar lá para a gente sobre o que é instrução e o que é ensino, tá? A instrução, então, ela se refere ao processo e aos resultados da assimilação dos conhecimentos sistematizados, ou seja, é a assimilação dos conteúdos das matérias. Então, quando vocês, né, de alguma forma, entendem que os alunos lá de vocês, da escola, eles compreenderam, eles de fato aprenderam o conteúdo lá, sei lá, sobre folhas, né, sobre plantas, sobre animais, enfim, ele de alguma forma teve essa instrução, ele teve a assimilação desse conhecimento, ele conseguiu aprender, tá? E o ensino, por sua vez, consiste no planejamento, na organização, na direção e na avaliação da atividade didática. E aqui é importante dizer que o ensino, ele não se dá sem planejamento. As pessoas aprendem sem a intenção de que alguém ensine, mas quando eu estou falando de ensino, na perspectiva de vocês, enquanto futuros professores, eu estou pensando enquanto uma atividade planejada, tá? Organizada antecipadamente. Ah, mas os meus alunos lá da sala de aula, vamos imaginar vocês lá numa turma de 6º ano, geralmente são os piores, tá? Porque eles estão, assim, na fase que eles vêm do ensino dos anos iniciais, em que eles têm uma única professora,
Inclusive, eles tinham a disciplina de ciências, que é o caso aqui de vocês, mas a pedagoga lá, ela dava conta de matemática, de português, de ciências, de história e geografia. De repente, esse indivíduo chega no 6º ano, e aí ele aprende que ele vai ter um professor de ciências, um professor de história, um professor de geografia, e aquilo dá um certo nó na cabeça dele, né? E aí vamos pensar vocês lá com esse 6º ano enquanto professores, né? Aquilo que vocês vão ensinar aos alunos que tem a ver com os conteúdos tem que ser um processo planejado. Ah, eu vou ensinar ao aluno coisas que não são intencionais? Sim, se a gente partir da concepção que nós também aprendemos em sociedade, que até mesmo, sei lá, às vezes as posturas que vocês assumem, também os alunos vão, de alguma forma, se inspirar em vocês enquanto pessoas referência, sim. Mas aqui eu estou falando de um ensino planejado, tá? Aquilo eu tenho que ter a intenção, eu tenho que planejar antes e saber como fazer. Então, este processo aqui é o objeto de estudo dessa disciplina, né? Que é didática e que faz parte do currículo dos licenciados em Ciências Biológicas e dos licenciados em qualquer outra área, tá bem? Qual é a função da didática, então? Para que ela serve, né? Ela estuda, então, a gente já sabe que o objeto dela é estudar o processo de ensino, tá? Aí, o Libânio vai ter um trechinho que eu destaquei aqui para vocês, que vai dizer assim, ó, não é suficiente dizer que os alunos precisam dominar os conhecimentos. É necessário dizer como fazer. Isso é, investigar objetivos e métodos seguros e eficazes para a assimilação dos conhecimentos. Então, só saber não é suficiente, tá? Só dominar os conhecimentos não é suficiente. É saber o caminho, qual é o percurso para que isso aconteça. E essa é a função da didática quando ela estuda esse processo do ensino. Aí nós temos ainda na obra do Libânio aquilo que ele vai chamar de componentes. Ora ele chama como componentes, ora ele chama como elementos, tá? Do processo didático. Aí ele vai falar assim, tradicionalmente, para que o ensino aconteça, né, numa visão mais tradicional, o que a gente diz que tem que ter? Tem que ter um professor, tem que ter um aluno e tem que ter a matéria, onde esse professor vai de alguma forma, transmitir para o aluno aquela matéria, tá? Isso é de uma maneira tradicional, que hoje, né, com as novas concepções de educação, e enfim, é considerada como ultrapassada, porque a gente tem que admitir que existe, não há uma linearidade, não há um professor que sabe tudo, um aluno que não sabe nada, e uma matéria em que esse primeiro, que sabe tudo, vai simplesmente transmitir ao segundo, né, ao aluno que não sabe nada. Não existe isso. Há outros elementos. E que outros elementos são esses, ao qual ele vai chamar esses, então, componentes, né? Primeiro, há os conteúdos das matérias, a ser o quê? Assimilado pelos alunos por esse processo que o Libânio vai chamar instrução. Que conteúdo é esse no caso das ciências biológicas? Aí vai ter as questões ali, aí vocês têm na base comum curricular, dividido por várias temáticas, né? Tem as questões da matéria, tem a questão do solo, tem a questão das plantas, tem a questão dos animais, são os conteúdos, né? De alguma forma, isso nós não estamos falando aqui que não são importantes, tá? Eles têm que ser assimilados. Agora, a questão é, de que maneira? Isso que a gente tem que pensar, né? Alguém gostaria de falar? Como outro elemento, a gente tem a ação de ensinar, né? O professor, então, enquanto um mediador entre o aluno e a matéria. Como um terceiro, a ação de aprender. O aluno assimilando consciente e ativamente as matérias. E, por último,
os objetivos sociopolíticos e pedagógicos educacionais, tá? Que vão, de alguma forma, mudar dependendo do modelo de sociedade que a gente está falando, ou dependendo do modelo de sociedade que a gente quer que a educação esteja envolvida. Porque, afinal de contas, né, não sei qual a opinião de vocês, mas a educação de neutra não tem nada, tá? Então, ela tem, sim, alguns objetivos. Então, não podemos ficar só no professor, na matéria, no aluno, nós temos que ampliar, né, para as questões dos conteúdos, da ação de ensinar, da ação de aprender e dos objetivos que se quer, do porquê que se está tendo essa intenção, afinal de contas, de ensinar. Aí o Libânio, eu não vou aprofundar nessa parte, porque eu acho que não o certo, assim, o correto, né, e se vocês quiserem, enfim, seria a gente realmente ler esses autores, mas aqui eu vou só como questões de curiosidade, assim, citar para vocês alguns autores em que são, assim, referência quando se fala da didática, tá? Esse é um autor lá do século XVII, né? Que é o João Amós Comênio, que ele foi, digamos assim, a primeira pessoa que se preocupou com a didática, que se preocupou com esse processo de ensino e que, de alguma forma, não foi o primeiro, mas foi o primeiro que registrou, entende? Então, ele cria, através de uma obra que se chama Didática Magna, os princípios e regras do ensino. Aqui nós temos o Rousseau, bem conhecido aí na área da filosofia, né? Não sei se eu falei para vocês, mas a minha primeira formação é filosofia. O Rousseau, ele tem um livro muito interessante que se chama Emílio, se alguém quiser ler aí, anotem, né? Ele vai falar das concepções do ensino baseado nas necessidades e interesses imediatos da criança, essa é um pouco a ideia dele. O Henrique Pestalozzi, eu nem sei se fala assim, tá, gente? É um outro autor aí do final do século, meados do século XVIII, morreu no início do século XIX, atrelou o ensino ao desenvolvimento das capacidades humanas como cultivo do sentimento, da mente e do caráter. Este é um outro autor alemão, tá? Aí, só para meio que dar uma explanada, assim, para vocês ouvirem falar, para não dizer que vocês não ouviram falar dos nomes. Aí a gente entra nas tendências pedagógicas. Esse é um conteúdo, tá, gente? Aí eu teria que ver, assim, exatamente quais as disciplinas que vocês já fizeram, mas que não é apenas nessa disciplina de didática que vocês vão ver falar sobre as tendências pedagógicas. Provavelmente, em outras disciplinas, vocês também verão sobre isso. Mas aqui, pensando na tendência pedagógica, a gente vai pensar como que ela entende a didática, ou seja, como que ela entende o processo, né, aí do ensino. Aí eu achei na internet esse quadro aqui que eu achei bem interessante, porque é como o próprio Libânio, né, esse texto que é referência nosso aqui, como que ele divide as tendências pedagógicas. Aos poucos, de tanto vocês ouvirem falar sobre isso nas outras disciplinas, vocês vão acabar até decorando, mas o interessante aqui para a gente não é tanto decorar os nomes, mas entender, tá? Entender enquanto esse primeiro grande grupo e quanto esse segundo grande grupo, como eles vão entender a educação, os objetivos da educação, como ela, né, o papel do professor, o papel do aluno, o papel do ensino, vão ser diferentes entre o lado amarelo aqui e o lado vermelho aqui, tá? Mas, em resumo, é isso. Isso aqui é só para vocês, né, baterem um olho assim e ver que vocês vão ver em outros lugares. Então, tendência liberal, ela pode ser tradicional, ela pode ser renovada. Aqui, nesse texto específico, o Libânio, ele nem está diferenciando essas duas aqui, tá? Não tá, ele está só usando como pedagogia renovada e a pedagogia tecnicista, enquanto uma tendência liberal. E na progressista, a gente tem a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, ou histórico-crítica.
neste texto específico da didática, o Libânio não vai falar da pedagogia libertária, tá? Mas só para vocês entenderem, assim, para dizer que não falando sobre isso. A pedagogia libertária, ela está geralmente relacionada ao movimento anarquista, tá? E são concepções pedagógicas ligadas aí ao movimento anarquista. Mas o Libânio, nesse texto, nem vai falar sobre ela especificamente, tá? A libertadora, sim, e a crítica social dos conteúdos também. Então, assim, basicamente, na pedagogia, na tendência liberal, então, que é a pedagogia tradicional, que a gente coloca aí um recorte a partir de 1549, daí alguém vai dizer, nossa, 1549, mas por que essa data tão certa, tão específica? O que acontece no Brasil em 1549? Sim, que está relacionado à educação. Vamos ver se alguém sabe. Pode usar o microfone aí, porque eu não consegui ver o chat. Eu não sei que a Natália me fale. Vê aí, Natália, se alguém respondeu. Por que a gente tem aqui 1549? Ah, por que não colocou 1550? Por que colocou 1549? O que a gente tem no Brasil aí que vai orientar muito do nosso sistema educacional? O Pablo botou jesuítas. Isso, Pablo, exatamente. Nós temos a chegada aí dos jesuítas no Brasil, que vão por, né, aí séculos, vamos dizer assim, décadas, séculos, orientar todo o sistema educacional brasileiro. Então, essa tendência tradicional, ela é a partir de 1549. Vocês vão ver que as tendências, elas não começam e terminam, tá? Porque se a gente pensar hoje no nosso sistema educacional, hoje em alguns modelos, em alguns professores aí que a gente tem na nossa cabeça, vocês vão ver que muito dessa pedagogia, ela continua bem viva, tá? Aí em 2024. Mas como que essa pedagogia tradicional, basicamente, ela entende a didática, né? Então, a didática ela é uma disciplina normativa, ela é um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. Para essa, né, tendência, basicamente, o professor e a matéria estão no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é bem aquela linearidade que eu expliquei para vocês. O professor aqui, ó, tá vendo que é uma boca bem grande, coloquei essa imagem para representar, e aqui estão os alunos que são orelhas, né? Ouvido. Então, esse ser aqui é o que sabe, é o que tem a detenção de todo o conhecimento, de toda a matéria, e ele transmite para esses alunos aqui pacíficos, de alguma forma, aquilo que eles têm que aprender, tá? E dentro desse contexto, então, a didática, esse processo de ensino é algo normativo, é aí um conjunto de regras, né? Que vão aí regular como que o ensino ele tem que acontecer, tá? A pedagogia renovada, daí ela é a partir da década de 30, aqui é sempre interessante, eu falei lá no meu vídeo de apresentação, eu sou da área da história também, essa foi a minha segunda licenciatura em História, o meu doutorado é em História, eu gosto muito sempre de contextualizar, né? Então, o que está acontecendo no Brasil aí a partir da década de 1930? Se a gente pegar do ponto de vista econômico, nós estamos começando a fazer uma transição de um país, até então, predominantemente rural, para um país onde nós, né, vamos começar a fazer a transição para a questão do urbano, com as indústrias, né, de forma acelerada, e aqui a gente faz a referência, não podemos deixar de citar o próprio Getúlio Vargas, né, que é aqui nesse contexto. Então, nós temos aí um Brasil que passa a se industrializar e que depois vai aí ter essa transição e ficar muito mais urbano do que rural, sendo a realidade que a gente tem até hoje, né? Então, é o começo disso. Então, o ensino, a educação, e aí, como eu falei para vocês, não é neutra, né? Ela, de alguma forma, acompanha a sociedade. Então, aqui, né, a partir dos anos 30, com essa industrialização, se percebeu, bom, aquele modelo lá tradicional, ele
ele não funciona, nós precisamos de outro modelo, tá? E aqui a gente tem, né, a gente troca, digamos assim, o centro, não é mais o professor, né, mas é o aluno que está no centro do processo de ensino-aprendizado. E, né, então, essa pedagogia, que é também denominada aí como escola nova, pedagogia nova, como é que ela vê a didática, né? A didática é uma orientação da aprendizagem, é uma experiência própria do aluno, né, através da pesquisa, da investigação, o aluno vai chegar aos conhecimentos, tá? Aqui nós temos a tendência liberal ainda, né, com a pedagogia tecnicista, a partir da década de 60, que contexto é esse, que vivemos no Brasil, na década de 60, a ditadura civil-militar, né? Então, essa didática, que até então, depois ela vai ser denominada, e quem vai denominar assim, uma das autoras é a Kandô, que é outro texto que eu deixei para vocês, enquanto uma didática instrumental, né? Que está interessada aí na racionalização do ensino. Então, aqui, o centro não vai ser nem o professor mais, nem o aluno. Quem vai estar no centro vai ser os métodos e as técnicas de ensino, tá? Que é o que vai estar aqui como prioridade. E aí, aqui eu coloquei uma pequena charge para vocês, que eu achei bem interessante, né? Os tempos modernos nas escolas, que é do Latuf, né? Que é o professor aqui, ali ajustando a mente, né, dos alunos, daquilo que eles têm que aprender. Aqui eu vou misturar um pouco da Kandô para fazer essa referência àquela ideia, né, a essa pedagogia tecnicista, né, a Kandô vai chamar aí como um primeiro momento da didática, né, em que se tem a afirmação do técnico e o silenciar do político, e o pressuposto aí da neutralidade. Aí a gente chega nas pedagogias, nas tendências progressistas, né? Aqui eu coloquei para vocês a imagem do Paulo Freire, tá? Não é à toa. Então, Paulo Freire, né? Esse patrono da nossa educação brasileira, nasceu em 1921 e faleceu em 1997, inclusive aqui 100 anos, foi porque em 2021 houveram vários eventos, enfim, para relembrar os 100 anos de nascimento do Paulo Freire, né? Então, por que ele está aqui relacionado a essa tendência progressista? Ele é dessa corrente que a gente chama pedagogia libertadora, né? Que inicia lá na década de 60, né? E que é retomada no final dos 70. O que acontece ali no meio, que meio que interrompe? A ditadura civil-militar, né? Que aí você sabe, né? Agora, inclusive, temos um filme aí, ganhador do Oscar, que vai trazer esse contexto. A questão, então, se retoma, a partir do momento que se dá essa reabertura política, se retoma essas ideias da pedagogia libertadora aqui, tá? Então, nessa corrente aqui, nessa pedagogia libertadora, não há necessariamente uma proposta explícita de didática, porque se passa a criticar a didática, tá? Os seguidores dessa corrente recusam o papel que a didática tem na formação dos professores, tá? Implicitamente, o professor orienta a aprendizagem, o ensino é centrado na realidade social, com foco em ações coletivas para a solução dos problemas sociais. É a este segundo momento aqui, e a esse questionar da didática, que vai dar nome ao livro que eu deixei para vocês da Kandô. Então, quando a Kandô ela fala da didática em questão, o que ela está querendo dizer? A didática começa a ser questionada, ou seja, qual é a acusação que se faz ao papel da didática, né? Então, esse é o nosso segundo momento em que ela vai falar que há uma afirmação do político e a negação do técnico, e uma contestação da didática. Por quê? O que está se acusando? O que está se dizendo? Primeiro, que o conhecimento da didática é inócuo. O que significa ser inócuo?
que ele não serve para nada, tá? Afinal de contas, basta o professor ter o domínio do conteúdo e que isso já é suficiente. Então, o processo de ensino não interessa. Se o sujeito lá dominar o conteúdo, já está feito. O processo de ensino ele vai acontecer. Será? Uma outra acusação é que ele seria prejudicial, tá? Porque se atribui, então, à didática a alienação dos professores em relação ao significado do seu trabalho. É como se ela tivesse... Aqui, quando a gente fala de alienação, temos que pensar assim, essa é um termo do próprio Marx, que vai falar da alienação do trabalho, enfim, as pessoas que estão fazendo essa crítica são, de algumas formas, adeptos às teorias do materialismo histórico, né, que vai dizer que, bom, né, a didática, ela tá aí, ela serve para alienar os professores que vivem numa condição ruim do processo educacional brasileiro e que parece, então, que se eles souberem ensinar, vão estar salvando todos os problemas do mundo, quando, na verdade, os problemas são muito maiores, né, e a gente, por meio disso, está escondendo, vamos dizer assim, a realidade embaixo do tapete, né. Então, é a este momento aqui, né, e aí eu vou voltar aqui, ó, nessa pedagogia libertadora, então, que a Kandô vai nos falar da didática em questão. Ela está sendo colocada em dúvida. E aí a pedagogia crítico-social dos conteúdos é a partir da década de 80, se tem uma inversão. Então, aquela didática que passa a ser questionada, aqui ela passa a ter importância novamente, né? Cujo objeto de estudo é o processo de ensino, que é algo que a gente vem batendo aqui, os autores todos vão defender isso, pelo qual os alunos terão o domínio dos conteúdos, né, e os elementos ligados ao raciocínio científico. Aí, qual é a proposta, então, da Kandô, que eu também deixei um videozinho dela para vocês, e aqui está a foto dela, né, ela vai falar que a gente precisa, então, né, superar aquela didática instrumental, aquela didática que vem desse período da ditadura, para uma didática fundamental. Nós não podemos negar a questão técnica e dar apenas importância às questões humanas ou políticas. Nós temos que articular essas três dimensões, né? Precisamos articular a técnica, humana e política. E aí está o que ela denomina como uma didática fundamental. Aqui, gente, eu vou entrar agora, eu vou interromper um pouquinho para a gente, antes de passar, porque aqui já a gente entraria na nossa unidade 2, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento para conseguir ver vocês, se é que alguém abriu a câmera, né? Para ver o chat também. Ai, gente, vocês precisam interagir mais, senão vai ficando chato. Só a justificativa de atraso. Pessoal, Libânio, Kandô, dois autores aí clássicos que eu escolhi com o maior carinho para vocês, que vão falar do papel da didática, né? Que temos aqui? Quais são as dúvidas? Ah, alguém abriu a câmera, mas é a Natália que está aqui do meu lado, que pena. E abriu sem querer ainda, ai, que triste. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Quais são as dúvidas? Como é que eu vejo essas tendências pedagógicas relacionadas aos nossos trechos dos filmes lá? Vamos pensar por aí. O nome do livro do Rousseau é o Emílio. Ah, é o Emílio, não é a Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo, mas é o Emílio do Rousseau. Isso, o Emílio. Vamos lá, Pablo. Alguém abriu a câmera. Diga, Pablo. Ah, não? Achei que era uma pergunta. Tudo bem. Então, gente, ó, se a gente pensar agora um pouquinho nos filmes, né?
Se a gente pensar no professor lá dos rejeitados, né? A qual metodologia será que ele se parece mais? Temos elementos da pedagogia tradicional naquela postura? A pedagogia tecnicista, de alguma forma? Parece que sim, né? E ao outro professor, o da língua das mariposas? A qual das tendências pedagógicas lá será que ele se relaciona melhor, assim? Tem elementos da pedagogia nova, né, que considera os estudantes, considera os conhecimentos que os estudantes já têm, a curiosidade, a libertadora também. Então, assim, entendo, né, as tendências pedagógicas, elas estão organizadas de uma maneira de quadradinho, bem duras, mas na prática, elas se misturam, né, a gente pode ter algumas posturas mais de uma pedagogia, mais de outra, não é uma coisa assim, ou é tudo ou nada, né? Elas se conversam, elas entrelaçam entre elas, tá? Aí, gente, então, deixa eu tomar aqui uma aguinha. A gente pode falar um pouquinho, então, da Selma, né? Deixa eu ver aqui, tela cheia. Acho que se eu compartilhar essa... Será que voltou? Tá vendo? Tá vendo, Nath? Todos vemos duas imagens. Tá. Então, aqui nós temos a nossa Selma Garrido Pimenta, né? Como falei para vocês, outra referência na área da didática, em que ela vai trazer dois conceitos, e aqui vamos pensar lá no nosso fórum, já vão pensando aí, podem até, inclusive, falar desses dois filmes que a gente viu no começo, pode ser outros, né? Relacionando aí a figura do professor com esses dois conceitos. Ela vai falar da identidade do professor e ela vai falar dos saberes da docência. A primeira pergunta que eu faço, assim, para a gente refletir, de alguma forma eu já falei sobre isso hoje, essa disciplina de didática, ela não é, tá, exclusiva do curso de Ciências Biológicas. Essa é uma disciplina que todos os cursos de licenciatura, e aí a Natália está aqui do meu lado, ela é do curso de Pedagogia, e ela nesse semestre, ela está fazendo a disciplina de didática também, estudando aí alguns autores mesmos que a gente está estudando. Então, o que vocês, como licenciados, né, estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas, e a Natália, que faz Pedagogia, por que vocês que são de áreas diferentes, têm que fazer a disciplina de didática? O que tem em comum em tudo isso, apesar das especificidades, que são os conteúdos específicos lá das ciências biológicas e os conteúdos específicos lá que a Natália vai ver em outras disciplinas na pedagogia? Por que vocês todos têm que fazer essa disciplina? O que tem em comum? E aí, gente? Professora, Oi. eu acho que o que tem em comum é que todos vão estar relacionados à questão do ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, essa parte que a gente fala de conteúdos e tal, né? Eles são só um elemento entre vários que dizem respeito à prática pedagógica em sala de aula, né? Exatamente. Vocês, o licenciado em Pedagogia, o licenciado em Filosofia e História, como eu também sou, nós temos em comum, porque a gente vai saber o conteúdo específico, mas a gente precisa fazer com que o ensino aconteça e que a aprendizagem aconteça. É por isso que todos nós temos a disciplina de didática. A resposta, na verdade, é bem simples. E aí, é isso que vai formar a nossa identidade do professor. E essa identidade, ela tem a ver não especificamente com os conteúdos específicos, mas com aquilo que todos nós temos em comum.
que é o nosso compromisso, né, com o ensino e com a aprendizagem. E aqui, repetindo, o ensino não sem intenção. O ensino, ele é intencional, ele é planejado previamente, né, para que ele aconteça. Então, quando a Selma está falando de identidade do professor, ela está falando de um processo em que é mutável, tá? Ele é um processo que está em constante construção e ele é um processo que se adequa aí até mesmo às demandas da sociedade. Então, esses nossos compromissos com o ensino e com a aprendizagem, né, eles vão mudando com o decorrer do tempo. Aqui a gente pode pensar hoje como o ensino-aprendizagem num tempo de inteligência artificial. Quando eu fui aluno da graduação, não tinha essas ferramentas. Hoje é um outro universo, né? Então, essa identidade, aquilo que nos torna professor, vai mudando com o decorrer aí das transformações da sociedade. É um processo, então, dinâmico, tá? Aí, sobre os saberes da docência, né? E aqui, voltando até, lembrei um exemplo do filme, né? Se vocês perceberem, no filme Os Rejeitados, né? E depois, se forem assistir, vocês vão ver melhor isso. Aquele professor, ele mudou o seu jeito de ensinar, né? Enquanto lá no começo do filme aparece ele dando nota com aquela caneta vermelha, entregando as provas ali, depois que ele fica com aquele aluno naquele determinado espaço, que eles vão fazer uma visita a um museu, ele muda até a linguagem que ele usa, os exemplos que ele dá. Ele foi se reconstruindo de alguma forma dentro daquele contexto ali, né? Porque ele viu que talvez a maneira em que ele estava conduzindo as questões não estava funcionando muito bem. A Camila está com uma dúvida no chat. Tá, vamos ver a Camila. Deixa eu interromper aqui. Pode ler, mas aí tem que abrir teu microfone. Para o pessoal ouvir. Vamos ter uma participação, então, a Nath vai ler a questão da Camila. Professora, desculpa, mas ainda estou com dúvida. Na hora do fórum, onde pede para comentar sobre identidade do professor e saberes da docência, é para fazer uma comparação da cena que citarei e do que Selma Dentes. Isso, é exatamente isso. Vamos usar como exemplo esse filme Os Rejeitados. Vamos dizer que você escolhe esse filme, tá? Daí você vai escrever lá no fórum. Bom, eu escolhi o filme Os Rejeitados. Na cena em que o professor aparece com um aluno lá naquele museu, em que ele está falando com um aluno de forma mais descontraída, usando exemplos do cotidiano para que ele entenda questões lá do museu, eu consigo entender que o professor, de alguma forma, teve mudanças aí no seu processo de ensino-aprendizagem. Isso está relacionado com a quê? Com a identidade do professor, que é o termo em que a professora Selma Garrido ela defende, enquanto algo que é mutável, que está em construção e que, de alguma forma, a gente viu nesse filme que ele mudou, né? Não é que ele mudou de identidade, ele foi mudando as suas posturas, as suas metodologias, né? E que estão relacionadas com esse conceito aqui. Eu falei para vocês escolherem ou falar de tudo ou falar de um ou outro, porque dependendo do filme você não consegue falar numa mesma cena da identidade e dos saberes. Tá? Entendeu, Camila? Mas é isso. É fazer esse contexto, é fazer um trechinho lá escrito. Ó, escolhi esse filme na cena tal, eu consegui perceber tal elemento que tem a ver com a identidade do professor. Vamos pensar lá nos nossos saberes da docência, né, para a gente dar outros exemplos assim. Então, saberes da docência, a Selma ela vai entender enquanto 3, né,
que é a experiência, que é o próprio conhecimento e que são os saberes pedagógicos. Vamos começar pela experiência, né? Quando ela fala da experiência enquanto um saber, né, próprio da docência, e aqui estamos pensando no professor como um todo, independente dos conhecimentos específicos que ele vai ter, né? E ela vai falar que essa experiência está relacionada àqueles saberes sobre o que é ser um professor. Aqui, todos nós, independente de estarmos fazendo licenciatura ou não, se eu falar com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, e eu falar para elas o que é ser um professor, todo mundo vai ter uma breve noção. Às vezes pode ser algumas noções que a gente pode até não concordar, porque talvez se vocês forem falar, sei lá, com a avó de vocês, ela vai dizer, professor bom era na minha época, em que aqueles que não entendiam, ele colocava ajoelhado no milho. Ou bom era aquela época em que os professores podiam dar reguada na mão dos alunos. A pessoa vai atribuir juízos de valor àquilo que ela entende, tá? Não estou defendendo isso, tá? Estou pensando como a pessoa pensa. Aquilo que ela entende como ser um bom professor, ou ser um professor. E vocês demonstraram muito bem isso, a experiência de vocês, quando vocês trouxeram os exemplos do fórum didático, tá? Todos vocês lá, quando pensaram num professor que é uma referência, né, que fez alguma coisa interessante, que vocês gostaram, todos vocês sabem o que é ser um professor. E é isso que a Selma está falando. A experiência, ela está ligada aos nossos conhecimentos prévios. Agora vocês estão em processo de se tornarem professores, mas vocês já sabem o que é ser um. Vocês têm essa noção. Porém, o que a Selma vai falar? Que é preciso fazer essa passagem entre ver o professor como um aluno para ver-se como professor. Né? Vocês fizeram um exercício de ver o professor sendo aí o aluno. Agora vocês precisam começar a se enxergar enquanto um professor. E é por isso que essa disciplina está aqui no currículo, tá? Que é para ajudar vocês a fazerem essa passagem, essa transição. Além disso, né, o que ela vai colocar como experiência são os saberes produzidos no cotidiano docente. À medida, quando vocês forem, de fato, para a sala de aula, né, aqui no próprio estágio, mas estou pensando assim, que vocês forem ser contratados lá, concursados, né, melhor, vocês vão ressignificando as práticas de vocês, porque vocês vão trocando ideias com outros colegas de profissão, porque vocês vão fazer coisas que vocês acham que é maravilhoso, mas que vocês vão ver que não funciona, que vocês vão ter que trocar. Aquilo que às vezes você acha que é brilhante, tive uma ideia brilhante, os alunos vão adorar, eles não dão nem bola para vocês, tá? Ou aquilo que você pensa, isso aqui nem vai dar certo, os alunos adoram, tá? Então, à medida que vocês vão vivenciando a profissão, vocês vão adquirindo aí, né, experiências que estão relacionadas de alguma forma também com a identidade de ser professor, tá? Então, essa experiência é tanto a noção daquilo que eu sei o que é professor, quanto aquilo que eu vou ir produzindo no decorrer da minha prática cotidiana. Na questão do conhecimento, ela vai, né, entrar, e aqui eu usei essa imagem aqui. Primeiro, conhecimento não é informação, tá? São coisas diferentes. Se vocês olharem a imagem aí, eu achei bem ilustrativa, bem simples, né? A informação tá tudo solto. O conhecimento está entrelaçado, está interligado, tá? Então, o conhecimento, ele não é informação. Porém, a informação é um dos momentos, é o primeiro momento do conhecimento, tá? Aqui a gente
fala, então, dos conhecimentos enquanto sendo específicos, dependendo de cada área, tá? Vocês, além da disciplina didática, como eu falei antes, estão aí aprendendo sobre zoologia, estão aprendendo sobre botânica, né? Que são as outras disciplinas que vocês têm. Estão, portanto, de alguma forma, se apropriando destes conhecimentos específicos que vocês precisam, sim, ter bastante domínio para também serem bons professores, tá? E aí ela vai falar que os conhecimentos devem ser contextualizados aos desafios da sociedade contemporânea, tá? Os saberes da docência, por os saberes da docência, nós temos os saberes pedagógicos, né? O que é preciso para ensinar, então? É preciso de experiência? Sim, é preciso de experiência. É importante ter essa noção prévia do que é ser um professor, é importante ter essa troca com os pares, essa análise das metodologias. É preciso ter conhecimento, é preciso ter domínio da parte específica, eu preciso saber bastante sobre botânica para daí conseguir ensinar? Sim, eu preciso ter os conhecimentos específicos. Mas o que mais é preciso? Tá? Porque só ter experiência ou ter experiência e conhecimento da área específica, os conteúdos específicos, não é o suficiente, tá? É aqui que a gente tem esse terceiro elemento, que são os saberes pedagógicos, tá? Que é, basicamente, de forma simples e chula, bem chula, é saber ensinar, tá? É isso que vocês têm que compreender. Tenho a experiência, tenho o conhecimento, mas agora eu vou ter que aprender a, de alguma forma, ter essa passagem para que isso vire o aprendizado lá do meu aluno. Lembra do aluno do 6º ano? Aquele aluno que está perdido lá, que veio dos anos iniciais e que descobre que vai ter 10 matérias, ele não sabe nem organizar o caderno? Esse ser vai ser o aluno de vocês, e ele tem que aprender de zoologia, ele tem que aprender de botânica, mas não da mesma maneira que vocês aprenderam aqui nessa licenciatura, de outras maneiras, tá? E isso está relacionado aos saberes pedagógicos, a entender que esse aluno tem que ser como finalidade, né, para o conhecimento, o ensino, a aprendizagem. Então, conhecer, né, para que tudo isso se dê, né, é preciso conhecer através de estudos ou diretamente a realidade escolar, por meio de observações, entrevistas, coleta de dados, análise de representações sobre o contexto escolar. Aqui eu poderia acrescentar ainda as documentações da escola, né? E é preciso começar a olhar, ver e analisar as escolas existentes com olhos não mais de alunos, mas de futuros professores, que é o que vocês serão, tá? Aí eu faço uma pergunta, deixa eu até interromper aqui, caso alguém queira falar no chat, para vocês. Alguém aqui está fazendo esse curso, mas não quer ser professor? Pode ser sincero. Quer que a gente interrompa a gravação? Não precisa, né? Porque se tem alguém aqui que está fazendo esse curso e não quer ser professor, de fato deve achar toda essa discussão tipo um saco, né? Porque a pessoa está mais interessada em saber lá dos conteúdos específicos diz o Rafael que tem medo de não saber ser. Você não está sozinho, tá, Rafael? Até hoje estou me questionando ainda se eu nasci para isso. Às vezes eu penso até em jogar toalha, né? Mas depois eu acabo seguindo em frente, assim. Diga, João. Eu ainda não tenho certeza, né? Mas a biologia, assim, para mim, eu vejo que tem muitos campos a serem explorados, né? Então, essa parte de meio ambiente, eu gosto de lidar, então não tenho muita certeza sobre a docência, mas
mesmo no exercício do meu trabalho, no decorrer do curso, eu já me deparei com algumas vezes, por exemplo, eu trabalho numa unidade de conservação. Então, vem alunos de outras universidades e a gente acaba fazendo palestras, até mesmo eu já fiz palestra em escola, então acaba sendo uma forma de você, com alguma didática, passar um conhecimento para alunos, né? Então, ainda estou nessa dúvida, mas Que bom, que bom. Mas, gente, isso eu faço essa pergunta, né? Até porque, assim, vocês estão num curso que é bastante amplo, né? A carreira docente, ela é apenas uma, né? Isso é diferente, por exemplo, eu vou falar assim que a minha primeira formação é filosofia. Não existe a profissão de filósofo. Então, assim, quando eu entrei ali, eu sabia que ou eu, de fato, encarava que eu ia ser professora, ou eu seguia a vida acadêmica ou mudava de curso, né? Foi um pouco o que eu fiz, né? Mas para vocês não, né? Para vocês tem outras oportunidades. Mas como alguém disse aqui, independente disso, esse contato com os seres humanos ou tudo, né? Que vocês possam aí utilizar, né? Os conhecimentos aqui dessa disciplina que seja para isso, né? Se não for na escola especificamente dito, em outros momentos e outros contextos educativos, como disse o Jonas aqui, até numa palestra, enfim, que vocês possam, então, fazer proveito de tudo isso, né? Vamos ver aqui. Minha intenção, a Danira, né? Com esse curso, me especializar e tratar com biologia marinha, mas preciso experimentar como professor. Pretendo. Isso. Deixe assim, né, gente, sendo bem franco, deixa a carta na manga, né? Deixa a carta na manga e vê o que acontece. Pessoal, então, assim, vou voltar lá na apresentação para a gente falar um pouco sobre a continuidade agora da nossa disciplina. Até porque eu vejo aqui que já estamos 8h25. Isso é uma coisa também importante, faz parte da docência, né? Eu vou conversando assim e vou falando, porque é tão difícil falar, né, de ensinar, e é o que exatamente eu estou fazendo, né? É um negócio meio estranho, assim, eu penso assim, e com a disciplina de didática, eu tenho me cobrado muito mais, que eu penso, eu não posso falar de didática sem ser didática, né? Senão seria contraditório. E outros elementos que vocês vão observando. E uma questão muito importante é a administração do tempo, tá? Que são algumas dicas, assim. A gente tem que ter bem claro qual é o começo, meio e fim de uma aula e poder administrar o tempo. Falei lá no começo que nós tínhamos colocado um teto 9 horas, então eu não poderia chegar aqui 9 horas e ainda tá falando da Selma Garrido, tem que estar administrado bem certinho aí o tempo. Então, pensando aí nesse nosso tempo final, eu vou falar um pouco sobre o andamento da nossa disciplina, né? Que eu sei que tem preocupado alguns, eu recebi até algumas mensagens. Compartilhamento iniciado, muito bem. Vamos lá. Aqui. Deu aí, Nath? Deu. Gente, então assim, ó, como é que a gente vai dar continuidade à nossa disciplina? Nós estamos começando hoje a nossa unidade 2, né? Já apresentei lá no começo, se alguém chegou atrasado, a aula está sendo gravada, né? Nós temos, então, aqui, estamos aqui, ó. Tá? Dia 9. Então, encontro 5 na abertura da unidade 2. Eu vou abrir a lição, que eu acho que ela ficou fechada, mas depois eu abro. Esse tópico, então, ele é mais curto, ele tem 3 semanas, ele vai até começo de maio, até a gente iniciar o nosso tópico 3, tá? Quando iniciar o tópico 3, eu vou gravar um vídeo para vocês de apresentação do tópico, e também vou gravar um vídeo para vocês especificando bem certo
o que vocês vão fazer na AD1 e na AD2, tá? E aí, aqui, né, alguns podem estar preocupados com o seguinte: essa professora de didática, ela deixou as avaliações todas para o final do semestre. Isso não é didático. Sim, vocês de alguma forma têm razão, isso não é nada didático. Eu não queria que fosse assim, mas eu fui levada pelo contexto. Por quê? Na minha cabeça, esta avaliação presencial que está aqui no dia 26/6, ela deveria estar acontecendo, sei lá, daqui assim 2 semanas. Eu tinha colocado ela, na verdade eu tinha colocado ela para começar aqui no final do tópico 2, tá? Então lá na última semana de abril, que aí eu iria fazer uma avaliação presencial pensando naquilo que a gente discutiu na unidade 1 e 2, tá? Essa era a minha intenção. Mas, quando eu fiz isso, eu fui informada que, como vocês vão né, muitos de vocês nem moram nos municípios dos polos, vocês têm que se deslocar e ir até o polo, então vocês têm que fazer isso no momento em que vocês não fazem só a avaliação da disciplina de didática, vocês vão fazer a avaliação das outras disciplinas também. E que esta data aqui, do dia 26/6, seria a data em que vocês fariam isso. Então, eu tive que tirar a minha avaliação, já estou justificando porque ficou aqui embaixo, daqui e colocar ela no dia 26. Regras são regras, tá? Tem coisa que a gente discute, tem coisas que a gente não discute. Então, tá lá no dia 26. Aí, na AD1 e na AD2, que eu quero fazer, né, solicitar para vocês, e aí vocês devem ter lido no plano de ensino, que vocês façam um plano de aula relacionado aos conteúdos específicos que vocês estão vendo nas outras disciplinas que vocês estão tendo no semestre agora. Que agora eu só me recordo de zoologia, alguma coisa marinha e botânica, enfim. Vocês sabem as disciplinas que vocês estão tendo, né? E eu quero relacionar esse plano de ensino com as disciplinas. Mas aí tem um porém, eu não posso colocar essa atividade agora, no começo. Faz 1 mês e pouco que a gente começou as aulas. Vocês ainda estão, de alguma forma, vendo as disciplinas. Então, eu não consigo adiantar, porque senão eu não consigo alcançar o objetivo, que é fazer com que vocês relacionem as disciplinas. Então, acabou que ficaram as 2 avaliações aqui, mais para o final. Só que se vocês observarem, é até. Até significa, não significa que seja dia 11, é até. Vocês podem fazer isso antes, tá? Então, lá no dia 3 de maio, eu vou fazer um vídeo explicando, vai ter um modelo, tá? Um padrão para que vocês preencham essa avaliação 1 aqui. Então, vocês terão todo o mês de maio e terão todo o mês de junho e parte de julho. Então, para não ficar tudo acumulado, façam isso até o final lá do mês de maio, no início de junho, e aí não vai ficar junto. O que acontece aqui é que eu estiquei o prazo. Eu estiquei porque eu acho, sim, vocês devem ter vidas completamente diferentes, alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo, então acabou ficando a data aqui, mas é até, tá? E aí, falando bem brevemente, não quero me estender muito nisso, para não fazer nó na cabeça de vocês vão fazer um plano de ensino, né? Eu vou ter o modelinho ali, vocês vão colocar o objetivo da aula, os passos da aula, a bibliografia, as formas de avaliação. E eu gostaria que a gente fizesse essa apresentação, mas vocês são quase 100 alunos, não tem como fazer a apresentação. Então, a AD1 vai ser o documento, a AD2 vai ser um pequeno videozinho que vocês gravem, né, explicando a atividade. E aqui a gente já trabalha um pouco a questão da oralidade, né, da questão de vocês conseguirem se expressar, tá? E essa vai ser a nossa segunda avaliação. E aí, gente, mais uma coisa.
não consegui, vou deixar tudo para o final, me distrair, quer dizer, isso não pode acontecer. Inclusive, uma das palestras que vocês tiveram, né, organizadas pelo centro, é a questão da gestão do tempo. Mas deu aí um imprevisto, estou ainda no prazo, vou postar, tá tudo certo. Mas ficou muito perto aqui. Gente, essa avaliação presencial, eu não vou fazer aqui para ferrar a vida de ninguém, não é a minha intenção, tá? Não vou fazer isso. Então, assim, não vai ser algo que vocês precisem, assim, ficar estudando os conceitos, porque eu vou lá e a professora vai fazer eu escrever um super texto e eu vou ter que dominar todos os conceitos. Eu acho que o ensino, ele é um processo. Esses conceitos, vocês vão ver eles agora, vocês vão testar eles aí nas lições, né? Vocês vão discutir nos textos, vocês vão discutir nos fóruns que eu abri. Então, essa avaliação presencial é mais um momento de reflexão. Eu vou fazer algo em duplas, em trios. Eu vou fornecer um texto base para vocês, de algum assunto contextualizado. E em cima desse texto base, vocês vão discutir lá em grupo e vão escrever, fazer algumas reflexões. Então, não é assim uma avaliação naquele sentido tradicional, nem teria sentido eu fazer isso, né? Que vocês vão ter que ficar estudando previamente. Vocês vão lá para fazer uma reflexão coletiva, tá? Mas é isso que vocês vão fazer nesse dia. Então, acredito que não vai ficar assim tão apertado. Gente, dúvidas sobre o conteúdo, sobre AD1, AD2? Vou interromper aqui. Tudo certo? Michael, Pablo, tudo certo? Por enquanto, sim. É isso, gente, ó. Então, né, meio que já em tom de encaminhamento, vocês perceberam, assim, que eu não deixei muitos textos para vocês, tá? Eu deixei pouco texto. Tentei mesclar isso também com vídeos, para que a gente consiga explorar, né, a questão múltipla aí, né, do texto, do aprender pelo ouvir os autores, né, escolhi o que há de melhor dos autores, o que há de melhor, segui aí os autores da ementa, acrescentei outros, né, para que vocês tenham, assim, a oportunidade. Aqui a gente fala em oportunidade. Às vezes, se eu não escolher esses autores, pode ser que vocês não vejam eles, né, em outro momento da formação. Então, estou explorando isso também dentro, né, ali das lições, dentro dos fóruns, para que vocês interajam. Eu adoro ler os comentários dos fóruns. Eu leio todos, tá, gente? Leio todos, agradeço. Eu gosto muito, assim, dessa parte. Tranquilo, gente? Vocês têm outra aula agora? Não? Hoje não? Hoje não. Que bom. Então, podem descansar. Até porque hoje é quarta-feira, eu acho que tem Libertadores, né? Tem alguma coisa aí. Eu adoro, agora eu vou me atualizar. Então, gente, com isso... Eu agradeço a participação de vocês, né? Foram poucas as dúvidas, né? E até a próxima. Qualquer coisa... nós teremos agora também uma tutora para nos auxiliar daqui uns dias, né? Provavelmente eu apresente para vocês, então é provável que eu elabore as atividades junto com ela e que ela também ajude na correção. Mas é tranquilo, tá, gente? Essa disciplina aqui, fiquem tranquilos, não é complicado, é vocês entenderem e não compreender os conceitos, fazer as atividades e tá tudo certo, não teremos problema. Tá? Boa noite, então, gente.
noite. Até a próxima Obrigada. aula. Obrigado. Tchau.